Olá, meus irmãos, que a paz seja convosco. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o irmão Adrian. Estou aqui com o propósito de trazer uma palavra edificante para os nossos corações. A palavra de hoje se encontra em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 em diante, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Este é o relato da criação, onde Moisés ele escreve sobre como Deus ele criou todas as coisas. E fazendo um paralelo desta passagem com João capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, presente também no relato da criação. E também no versículo 3, quando diz que o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas, nós vemos que a Santíssima Trindade já estava presente até mesmo no início da criação, pois ela subsiste desde a eternidade. E qual a importância de saber que Deus é o nosso Criador? Pois nós, como as suas criaturas, como mais adiante no relato de Gênesis vai falar da criação do homem, estamos ligados a Ele, pois Deus não simplesmente criou o mundo e o abandonou a si mesmo, como alguns pensam, mas Deus, Ele é o Criador e Ele é o Senhor. Como na confissão de fé mais antiga, que é chamado Credo dos Apóstolos ou Credo Apostólico, o primeiro artigo diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então essa é a nossa esperança, que Deus não abandonou o mundo, não abandonou a sua criação. Por isso em João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esta é a segurança do crente, do cristão, que Deus zela por nós, zela pela sua criação. E a obra da redenção está a pleno vapor, E em breve Ele há de restaurar o caos que se encontra hoje em dia. Pois assim como no início era sem forma e vazia, havia só o caos, Deus diz: haja luz, e houve luz. Portanto, oremos ao nosso Deus. O Senhor Deus e Pai, o Senhor está presente aqui como no relato da criação. Pai, o Filho e o Espírito Santo, glorificamos a Ti e sabemos que o Senhor não está distante de nós, mas como Tu criastes os céus e a terra, Tu és um Deus poderoso para zelar e cuidar das nossas vidas. Glorificamos somente a Ti, Senhor Deus do Universo, pois Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor e o Teu Filho, o nosso Salvador. Por isso nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Que a paz de Deus e a graça de Cristo seja contigo e com o seu coração. Abraço.